Quando surge família Palmeiras, chegou o grande dia, hein? É, quinta-feira, dia de jogo, dia de Palmeiras contra o Al no Super Mundial. E vamos acompanhar aqui a preparação do Verdão, a provável escalação e também o que o Abel Ferreira falou sobre o Paulinho, né, cara? O Paulinho que só tem condições de 30 minutos de jogo. Isso é preocupante, né, família? Então vamos acompanhar aqui, beleza? Os créditos vão estar na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like pra fortalecer, beleza? E é isso, tem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas vamos começar o papo aqui falando do Palmeiras. O Palmeiras vai reencontrar o Al Ahly em busca da sua primeira vitória no Mundial. Eles já se enfrentaram, né, 2 vezes. Uma vez perdeu, outra vez eliminou o Al Ahly. Na semifinal em 2022 ele venceu por... ele perdeu nos pênaltis em 21 e 22 venceu por 2-0 na decisão do 3º lugar do Mundial. E agora tá tudo muito igual nesse grupo, né? Tá tudo exatamente igual, né? Porque ninguém fez ponto. E aí, vamos colocar já o Abel falando, porque ele falou do jogo, mas também falou, sobretudo, do Paulinho. Só pode jogar 30 minutos, segundo a contratação mais cara do Palmeiras nessa janela. Vamos ouvir o Abel. Olha, em relação ao Paulinho, eu não posso usar mais o Paulinho mais 30 minutos. E ponto, e não vou estar a falar muito mais do que isto. Quando tem entrado, ajuda-nos muito e nós vamos, enquanto pudermos utilizá-lo nos 30 minutos, vamos utilizá-lo e cabe-me a mim decidir quando é que o meter, como é que o meter agora. Sem dúvida nenhuma que é um jogador que nos podia ajudar mais tempo, mas infelizmente, em função dele não estar a 100%, isto não é novidade nenhuma para ninguém, vocês já sabem, não tenho problema nenhum, e é a primeira vez que me fazem essa pergunta, já podiam ter feito essa pergunta 500 vezes, não posso utilizar mais 30 minutos e nós vamos utilizá-lo o tempo que tivermos que utilizar em função daquilo que forem as necessidades da equipa, está bem? Aí o Abel, não sei, me pareceu contrariado, inclusive com a imprensa. Não perguntaram antes sobre o Paulinho, só pode usar 30 minutos o Paulinho. Vou começar com o Casagrande, porque é estranho, né? Mas segunda maior contratação e tudo mais. Não quero aqui ser oportunista, mas você. A Leila lá atrás, quando foi falar sobre o outro seu, aqui o Palmeiras não é hospital, aqui não estamos aqui para recuperar jogador, aqui é o Palmeiras e tudo mais e tal. Tá aí, o segundo jogador mais caro que ela pagou não pode jogar mais de 30 minutos, o que para mim é espantoso. Nós estamos em junho, no meio de junho. Ele chegou no começo do ano, né, Casão? Não, alguma coisa errada deu na recuperação do Paulinho, né? Dificilmente a cirurgia é o problema. O problema, a parte mais arriscada, a parte mais difícil, a parte mais complicada sempre é a fisioterapia. É na fisioterapia e na recuperação que pode dar problemas. Ou excesso, ou de menos. Sei lá, eu não estou lá, não estou convivendo, não sei. Mas é uma coisa estranha, não é uma coisa normal. Agora, o que eu acho esquisito no futebol atual, quando vai se falar sobre um jogador que ainda não está em forma ou que está com um problema, é o número de tempo, né? Definido. Paulinho só pode jogar 30 minutos. Mas quem define os 30 minutos? Como que você sabe que é 30 minutos? Cara, o cara tá lá, tá jogando. Se é por causa de dor, o cara tá jogando. Se ele não sentir dor e o jogo corre normal, o cara continua. Ou obrigatoriamente, deu 30 minutos, aquece aí, porque deu 30 minutos, eu tenho que tirar aquele cara. Não, mas ele tá bem, mas já deu 30 minutos, sabe? Eu acho que quando você fala... Não tô fazendo uma crítica ao Abel, tá? Eu tô fazendo uma colocação que é assim, quando você fala numa entrevista, né, que o Abel falou, só posso utilizar 30 minutos, né? Vocês já sabem disso, ele não está em forma, são 30 minutos. Você coloca para a imprensa e você coloca para o jogador um tempo. Você coloca um tempo. Então, tudo vai ser perguntado para ele depois do jogo. Se o Paulinho sair em 20 minutos, por que o Paulinho saiu 20 minutos? Você não falou que era 30? Se o Paulinho jogar 45, você não falou que era 30? O Paulinho jogou 45. Ele está em forma agora, então? Ele não estava em forma antes, mas agora no jogo tá. Então, quando você coloca um tempo, você dá a arma para a especulação e para as cobranças, né? É muito simples você falar, eu não tenho o Paulinho pro jogo todo.
teoricamente, eu não tenho o Paulinho para o jogo todo. Ele ainda não está em forma, ainda não está totalmente resolvida a recuperação dele. Eu vou utilizar o Paulinho o máximo de tempo que eu possa e o máximo de tempo que ele possa render aquilo que nós precisamos. O Paulinho é um grande jogador, blá, 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 blá. Mas quando você coloca um tempo, você já colocou um limite. Né? E eu não acho isso bom para ninguém. Inclusive, muito menos para o jogador, porque você fica com aquilo na cabeça, sabe, de 30 minutos, sabe, te condiciona. Não vale a pena você publicamente falar, são 30 minutos. Você faz a reunião com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com o fisiologista, com não sei quem, faz exame de imagem, faz os treinos, e vocês sentam para conversar e falam assim, gente, e aí o Paulinho? O cara vai falar, olha, eu acho que o Paulinho dá 30 minutos. Ou não vai dar para ele jogar o tempo todo. Mas você não pode passar isso publicamente. Essa é a minha visão. Porque você coloca um limite para a cobrança. Muito bem, pois é, tem isso. Então, 30 minutos é o que está decretado aí. Aqui o Vinícius Iglesias fala, precisa ser dito que o Atlético colocou o cara machucado a temporada toda, fazendo ele ter uma fissura no osso. Fala a verdade, pelo menos. Tá falado. Bom, isso aí não é segredo para ninguém. Aconteceu isso, mas o Palmeiras quis contratá-lo mesmo assim. Quis contratá-lo mesmo assim. Tem uma equipe médica, super equipamentos e tal. A Leila falou que o Palmeiras não é um hospital ou um centro de reabilitação e contratou o jogador. Foi isso que aconteceu. É uma questão essa, né, Arnaldo? Uma baita questão que custa mais de 20 milhões de dólares, ou quase 20 milhões de euros, na verdade, sendo mais fidedigno a informação. Eu vou entrar na questão da fratura por estresse, que é o problema que ele teve e tem, né? Porque talvez o jogador não consiga se livrar completamente dessa situação. É uma contusão chata. Ele, de fato, ele declarou que jogou com dores no Atlético durante boa parte da temporada ano passado, quando o Atlético se classifica para as finais das Copas e ele estica e adia a cirurgia. Mas também ele, se colocando como parte disso tudo, ele preferiu adiar a cirurgia. Ele também relata, isso tudo antes de chegar ao Palmeiras, Tironi, que a cada mês que ele permanecia insistindo sem fazer a cirurgia, ele conseguia treinar menos tempo, porque tinha mais dores. E a impressão é que a cirurgia, a impressão que o Palmeiras também tinha, é que a cirurgia durante as férias, lá, no começo do ano, proporcionasse a solução do problema. E o que a gente vê quase 6 meses depois é que não solucionou o problema, né? A questão dos 30 minutos, da forma só aguenta 30 minutos, é que ele não está aguentando treinar e nem jogar sem dores, né? Teve um momento bem significativo, isso o Casão acho que vai concordar comigo. O Palmeiras jogou com o Porto, o Paulinho jogou 30 minutos. No dia seguinte, o que acontece normalmente, né? Tem a reapresentação dos jogadores lá nos Estados Unidos. Quem jogou mais de meio tempo fica na recuperação, fica na academia, e quem jogou menos de 45 minutos treina, literalmente. O Paulinho ficou com os caras que jogaram mais de 45 minutos, como se ele tivesse jogado o tempo todo, porque ele sentia dores não normais para quem tinha jogado 30 minutos. Então é um problema que não está solucionado. Na volta do clube ao Brasil, depois do Mundial, será feita uma nova avaliação para ver se é necessário ou não uma outra cirurgia. O fato é que o Palmeiras criou a expectativa de ter o Paulinho inteiro nessa época do ano e ele só começou jogando uma partida contra o São Paulo e jogou mais de 60 minutos e sentiu muitas dores depois daquilo. Foi inclusive retirado dos jogos seguintes. O Palmeiras, do Abel, da Leila, que funciona como uma maquininha, não é perfeito. Ele é muito bom, mas não é perfeito. Se você lembrar, puxar um pouquinho para trás, como é que foi a recuperação do Dudu? Não sei se você lembra, da cirurgia de ligamento cruzado. A expectativa do palmeirense, de quem cobria o Palmeiras, era o Dudu estará na plenitude depois da operação quando o Endrick estiver saindo.
Não aconteceu isso. Aliás, o Dudu nunca voltou à plenitude. E foi uma grande frustração. O Endrick estava saindo, não tinha Dudu para jogar no lugar do Endrick. E agora era a perspectiva, o Paulinho estará inteiro quando o Estevão estiver saindo. O Estevão está saindo e o Palmeiras não terá o Paulinho inteiro nesse momento. Tomara pelo jogador, que eu acho que é um ótimo jogador, é um cara completamente do bem, dá para perceber, é um cara sério, que deve estar sofrendo literalmente, não só com dores, mas com essa frustração, que as coisas se resolvam e ele possa jogar futebol em bom nível, coisa que ele não está conseguindo por conta que ele está sentindo dores. As mesmas dores que proporcionaram a cirurgia dele depois da passagem pelo Atlético. Quando o Palmeiras compra um jogador por esse valor e corre esse risco, fosse outro clube, fosse o Corinthians, já teria caído o presidente. Se fosse o São Paulo, idem. Imagina o São Paulo, que não tem grana para nada, dá uma cartada dessa, compra um jogador e não consegue utilizar. O meu jogador da temporada é esse. E não consegue utilizar por mais 30 minutos. Como é o Palmeiras, tem muitos jogadores que tem um laço, que tem o Abel, a coisa fica mais diluída. Mas aí você pergunta, o técnico, ele parece começar a responder o estilo Abel, de uma forma cordata, e depois ele mesmo, ele esperava uma outra situação nesse momento. Ele esperava ter o Paulinho, né? E aí você junta a situação do Vitor Roque, que não é física, é outra. O Vitor Roque veio contratado depois também por uma bala, a maior contratação da história do Palmeiras. O Paulinho foi a segunda. E o Vitor Roque ainda não pela questão física, não por dores, ainda não está encaixado, né? Então essa é uma questão para um time que jogou bem na estreia, que está bem na temporada, não está mal, mas que tem um grande problema, a definição das jogadas, que é justamente a especialidade do Paulinho e do Vitor Roque. Bom, tem essa questão, as duas maiores contratações do Palmeiras nessa situação. O Paulinho só pode jogar 30 minutos e o Vitor Roque ainda não encaixou direito. Aliás, me deu a impressão que o Abel queria falar sobre isso. Então, ele falou assim, por que vocês não me perguntaram isso antes, né? Ele queria exatamente falar sobre isso, não sei se algum recado para a diretoria, mas queria falar sobre isso. O fato é que o Paulinho, então, portanto, não estará no jogo hoje ou só vai poder estar por 30 minutos, o que pode impactar na escalação do Palmeiras de hoje. E o Abel falou que pode ter mudanças, né, no time. A escalação na estreia foi o Everton, Giai, Gustavo Gomes e Murilo. Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício Piquerez, Estevão e Vitor Roque. E aí o Abel falou que talvez tenha mudanças nesse time aí, Casão, que jogou na estreia, que foi uma boa estreia, na verdade, né? É que o jogo tem circunstância diferente agora. Agora é uma vitória obrigatória do Palmeiras para continuar na briga. Se ele trocar o Vitor Roque pelo Flaco Lopes, que se fala muito que pode jogar o Flaco Lopes, ele muda o estilo do jogo dele, ele perde na velocidade e no jogo corpo a corpo, mas ele ganha na jogada aérea e ganha no pivô, né? Que o Flaco Lopes faz muito bem isso. Então depende muito de como o Abel quer montar o seu ataque, principalmente. Só voltando um pouco na questão do Paulinho, analisando melhor, com o Arnaldo falando e tal, eu acho o seguinte, não existe o jogador só pode jogar 30 minutos. Quando o jogador só pode jogar 30 minutos, significa que ele não pode jogar. Entendeu? Se o Paulinho, o ano passado, lá no Atlético, ficou adiando a cirurgia porque o Atlético estava indo para a final da Copa do Brasil, final de Libertadores, foi adiando, com dores, continuou jogando com dores e tal, fez a cirurgia nas férias, voltou a sentir, então ele não pode treinar, que nem o Arnaldo falou. Ele jogou 30 minutos, depois sentiu muitas dores, ele não pode treinar. Ele está cometendo o mesmo erro. Está empurrando com a barriga uma situação que já deu errada no ano passado. Se o cara está sentindo dores, se o cara não consegue jogar mais de 30 minutos, ou 20, ou 25, ou o que seja, se o cara sente dor, ele joga uma partida e tem que ficar 3 fora porque ele sente dor, então não dá para jogar. Vamos resolver o problema do cara? Ou vai empurrar com a barriga, vai forçar. Não estou falando que o Palmeiras está forçando, porque se você perguntar para o jogador quer sempre jogar, mesmo que ele senta dor. Então o Paulinho quer jogar. A responsabilidade do ano passado, eu tenho certeza que foi de todo mundo. O Paulinho quis forçar para ele continuar jogando, né? E agora eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, gente.
Se o Paulinho joga 30 minutos hoje, sente dores, não pode treinar amanhã, não pode treinar no outro dia, aí volta no outro jogo, ele volta a jogar e sente dores, o cara não tem condições de jogar. Alguma coisa tá dando errado. E cada dia que aquilo dá errado, as dores continuam, provavelmente o problema está se agravando. Então é um momento de parar e resolver o problema. Não ficar empurrando com a barriga. Na minha visão, isso. Tem essa questão. Você acha que o Abel falou que sinalizou mudanças. O que pode mudar? O que você acha para esse jogo? De novo, né? Circunstâncias muito diferentes. É um jogo que o Palmeiras precisa vencer. Assim, né? O Paulinho à parte, né? Então o Paulinho não vai começar o jogo. Essa não vai ser a mudança. Eu vejo algumas possibilidades. O Abel gosta de um jogo para outro, até pelo intervalo, trocar 2 ou 3, até pela questão física. Por exemplo, ele começou com o Aníbal Boneno, que foi ótimo contra o Porto. Mas o Emiliano Martins poderia ser uma opção para trocar um dos dois nessa posição de volante sem mexer muito na equipe. Mas tem uma curiosidade para mim. A outra dúvida pode ser Flaco Lopes ou Vitor Roque, quem começa e tal. Mas para mim, a melhor versão do Palmeiras com o Estevão nessa posição, que é a posição de meia e não de ponta, digamos assim, o Estevão no lugar do Veiga, que também não começou jogando e poderia ser uma das novidades hoje, por que não? Mas a melhor versão do Palmeiras, na minha opinião, foi com o Alan, o menino canhoto, na direita, muito bem. Todas as vezes que ele jogou, ele entrou bem. Aliás, ele entrou bem no jogo também contra o Porto, mas vinha jogando bem. Quando ele joga com o Estevão, até pelo entrosamento, eles têm uma capacidade de movimentação em que o Estevão fica menos previsível e ele também. Com o Felipe Anderson é um outro tipo de jogo, né? O Felipe Anderson joga, de fato, é um jogador, claro que é um bom jogador, experiente e tudo mais. Mas eu acho que pela questão física tal, seria a entrada do Alan. Para mim, no lugar do Felipe Anderson, já seria uma mudança, além de um frescor, juventude, ele tem um entendimento muito bom com o Estevão e deixa o time menos previsível. Poderia ser uma dessas trocas. Eu sempre gostei dessa versão, que foi uma versão talvez inesperada do Palmeiras 2025, com o Alan, que é um menino da base, junto com o Estevão nessa função mais centralizada. Ele revelou algumas coisas, algumas informações importantes. Eu queria começar já falando a mais importante que ele trouxe, que é a questão Paulinho. Ele foi direto, reto e categórico. Eu não posso usar o Paulinho mais do que 30 minutos. Ponto. Eu gostaria de poder usar mais, gostaria de poder que ele contribuísse mais tempo com a gente. Essa é uma dúvida que todo palmeirense tem. Por que o Paulinho não joga mais? Por que o Paulinho não joga mais? Não joga mais porque não pode. Acho que está dirimida aí a dúvida que pairava, né? Ele gostaria de usar mais e não pode usar mais e não está usando. E eu acho interessante ele ter sido bem claro com relação a isso, né? Falou também uma coisa que eu achei bem elucidativa, foi com relação ao Vitor Roque, que eles sabem que tipo de jogador que o Vitor Roque é, eles sabem o que esperar dele, qual é o ponto forte dele, qual que não é o ponto forte dele. E, por exemplo, na reta final contra o Porto, ele ficou meio sem função mesmo, porque não tem espaço nas costas, ele é um cara que ataca as costas. Então, se não tem costas para atacar, já que o Porto estava colado, né, colado com as costas coladas ali na defesa, na trave quase, mas eles sabem disso, eles estão cientes disso. Por exemplo, exaltou que o Vitor Roque deu aquela assistência para aquele lance trágico, né, dos 3 gols perdidos em sequência ali. Foi o Vitor Roque que criou aquela situação. Então, eu achei o Abel tranquilo, em especial para quem ficou 1h30 preso no avião, ele está bem tranquilo. Eu estaria bem mais nervoso se fosse ele. Até dei uma brincada com o Leandro Moldakian, da Rádio Transamérica, que é um grande amigo meu, e é um cara que entra em embates com frequência, ele entra em embates com o Abel. E o Abel, quando viu que a pergunta era dele, deu risada. Então, estava um clima legal até, cara. Eu fiquei bem satisfeito de ver o clima, gostei do que vi em termos de descontração. Foi o que eu disse antes do outro jogo, né, Massa? Ele tá... Quando o Abel tá assim, quando o Abel tá mais leve, sabendo que é um cara que não perde nem para o ímpar, sem ficar nervoso, me passa a sensação de que eles estão tranquilos pro trabalho, né? O nosso amigo Cauê colocou aqui: alguns de vocês devem achar que eu sou burro, eu não repito situações porque os adversários mudam. Mas ele falou isso assim, foi a resposta um pouquinho mais ríspida que ele deu,
mas também foi num clima meio assim, sabe? Não foi meio confrontando, assim. Pelo menos aqui dentro, a metros dele, né? Ele tá aqui onde eu tô, eu tava sentado ali naquela primeira, ali onde tá o funcionário do Palmeiras de Verde, tá bem ali. Então eu tava bem de perto, eu consegui bem sentir as reações dele. Mesmo quando ele deu resposta um pouquinho atravessada, por exemplo, perguntaram para ele sobre um profissional que o Vasco contratou agora para ser exclusivo de futebol, que é um português, ele se negou a responder a pergunta. Falou, não vou responder. Você não quer fazer outra? Eu vim aqui falar do Palmeiras. Ele falou, não, eu quero saber disso. E ele falou, não, eu não quero responder disso. Você não quer responder perguntar outra coisa? Ele falou, não, eu quero isso. Ele falou assim, então, falou pro cara da FIFA, pede pro próximo jornalista que eu não quero falar disso. Mesmo essa, que alguns colegas aqui falaram, porra, precisava falar assim, mesmo para fazer isso, ele primeiro deu risada 3 vezes, falou, olha, você não quer perguntar outra coisa? Eu falei, não quero falar disso. Né? Eu quero falar do Palmeiras. Então eu achei que assim... Os colegas queriam o quê? Ele não quer, ele tem direito. Ele tem direito de não falar do Vasco e do profissional do Vasco, né? Exatamente. Não, né? E ele foi educado na maneira como ele falou, olha, cara, você não quer fazer outra pergunta? Eu te dou a chance de fazer outra. Tipo assim, podia ter sido simplesmente grosseiro e sair andando e ele não fez isso. Né? Mas de modo geral, Massa, eu tive a mesma sensação que eu tive na outra conversa. Vê-lo assim me dá clara noção de que ele está tranquilo com o trabalho que eles estão fazendo. E contra o Porto se comprovou, porque o Palmeiras jogou bem. Ele sabia como ele estava preparado. Eu vou muito no feeling do Abel. Quando eu percebo que ele está mais irritado assim, é jogo que eu acho que o Palmeiras não vai conseguir desempenhar bem. Né? Aquelas entrevistas que eles são obrigados a dar quando chegam nos estádios, antes dos jogos do Campeonato Brasileiro, se ele já está meio ríspido, eu falo, cara, eu acho que o time sente muito ele. E hoje eu acho que ele está tranquilo e acredito que por isso num bom jogo contra o Ali também. Mas ele falou, pô, a entrevista foi legal. Ele falou sobre essa questão, né, dos europeus estarem batendo de frente, os sul-americanos estarem batendo de frente com os europeus e tá todo mundo meio surpreso, porque ele falou, cara, porque aqui a gente tem condição, tá todo mundo na mesma, todo mundo descansa 3 dias para jogar, todo mundo tá jogando com gramados bons, a temperatura não varia tanto, ele citou até, pô, você vai jogar no Ceará é de um jeito, você vai jogar no Rio Grande do Sul é outro jeito, às vezes na mesma intervalo de 2 dias. E aqui não, o clima está mais ou menos, está oscilando, mas está oscilando para geral, ninguém aqui está ganhando benefício disso. Então por isso que o jogo não está lento, e é por isso que os sul-americanos estão conseguindo bater de frente com os europeus. E a situação é essa, mas ele falou que, pô, os sul-americanos estão podendo mostrar agora o que eles às vezes não conseguem. Ele falou, na Europa, a gente olha os jogos, e ele já falou isso algumas vezes, o jogo é lento, né? E aqui não está lento, por quê? Porque está todo mundo nas mesmas condições. Beleza. Ó, tem uma outra aqui que ele fala que o destino quis que a gente se encontrasse novamente sobre o Al-Ahly, né? Com bons ataques em velocidade, com um centroavante alto e rápido. Bons ataques de velocidade significa saída rápida, né? Transição, contra-ataque, né? E significa que essa vai ser uma arma do Al-Ahly, né, Diego? Porque o Palmeiras, em tese, vai tomar a iniciativa do jogo. Entendo que sim, acho que não tem como o Palmeiras ter outra postura e como não tem como o Ali ter outra postura também, Márcio. Eu acho que esperar que o Ali vá propor jogo, agora sim, pode haver uma surpresa, né? Não sei se o Porto estava esperando o Palmeiras marcar em cima e o Palmeiras marcou em cima do Porto, eles se perderam. Talvez se eu sou técnico do Ali, eu aperto a saída do Palmeiras também para ver o que acontece. Pelo menos por um tempinho, né? Eu faria isso. E como eles são, é um time reconhecidamente, não só desse Mundial, mas de outros, de bastante capacidade física, eu não sei se ele não surpreenderia o Palmeiras colocando o time um pouquinho em cima lá. Talvez eu fizesse isso se meus jogadores oferecessem condição física para isso, né? E é engraçado, né, Massa? Contando a Copa Rio, esse é o 5º Mundial que o Palmeiras disputa, em 3 o Palmeiras jogou contra o Ali, né? Realmente é bizarro isso. Agora, o jogo de amanhã vai ser disputado ao meio-dia, né? Vai estar um calor ensurdecedor, como diria o outro, e amanhã acho que vai todo mundo sofrer um pouquinho, né? É um time do Egito, onde é quente, e um time do Brasil, onde normalmente é quente, mas São Paulo não é tão quente quanto o Cairo, né? Então... Tá bom, meu amigo, tá bom. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Ele falou sobre o Vitor Roque, o Cauê é espetacular, o Cauê é membro do canal e ele está colocando as questões, aquilo que as pessoas, que o Abel falou
né? Para a gente pôr na tela aqui, que eu não posso. Eu posso usar, pelo que eu testei aqui, dá para usar, mas eu tenho medo de tomar strike, acabou. Melhor deixar assim. Beleza, ele falou aqui do Vitor Roque, né? Igual o Antilote. Respondeu Estevão, devemos jogar de acordo com as características que temos. Abel citou a mobilidade e assistência no lance contra o Porto, que é uma assistência, um lance que eu venho debatendo aqui há algum tempo, né? Ele foi fazer o cruzamento que devia ser para ele. Então, outra pessoa deveria estar lá para fazer o cruzamento e por isso a torcida do Palmeiras cobra muito ele por gols. Mas do jeito que o Palmeiras joga, não tem como. Ele não pode estar cruzando e dentro da área ao mesmo tempo. Eu até fiz essa matéria para a Trivela, peguei o mapa de calor dele desde que ele chegou ao Palmeiras, ele fica muito mais pelo lado esquerdo do que dentro da área. Mas eu entendo que isso também é um pedido do Abel, é um desejo do Abel Ferreira para que ele se movimente dessa maneira, né? Mesmo quando ele tenta aproveitar o costado da zaga, como dizia o Luciano do Vale, ele tenta aproveitar pela esquerda. O pênalti que ele sofre contra o São Paulo na semifinal do Paulista, na estreia dele, né? É caindo pela esquerda. Contra o Corinthians também, que ele faz o Félix Torres ser expulso, é pela esquerda. Então ele é um cara que ele é o centroavante, mas ele busca jogo pela esquerda e é sempre por ali. Às vezes ele retorna para buscar esse jogo no meio, mas pelo lado esquerdo também. Eu concordo que ele tinha que estar mais presente na área, mas a movimentação do Palmeiras é isso, né? O Estevão encostando no Felipe pela direita aqui e ele encostando no Piquerez mais até, né, do que no Maurício. Se bem que agora foi o Maurício, mas quando é o Piquerez e o Facundo, muitas vezes é o Piquerez que encosta nele ali, né? Mas eu entendo que ele vai manter isso, mas eu entendo que o Flaco Lopes pode entrar, tem que entrar quase todo jogo mesmo, Márcio, porque a tendência é que o jogo acabe virando em algum momento bola cruzada e o próprio Abel reconhece que essa não é a do Vitor Roque mesmo, né? Não foi para isso que ele veio, para isso já tem o Flaco, né? Então ele veio para fazer essa outro tipo de jogada, aproveitar as costas da zaga. Então, família, essas foram as notícias do vídeo de agora, né? Que acabou de sair a confirmação aí do Abel Ferreira após a entrevista dele, coletiva, na qual ele disse que só pode usar o Paulinho 30 minutos, né, família? Pô, isso é uma lástima. É uma notícia muito negativa, tendo em vista o valor que foi investido no Paulinho. É um jogador assim que pode desequilibrar, a gente sabe do potencial dele, mas, cara, a gente tá no Mundial, sabe? E ter levado ele pra lá, acho que vai complicar mais a sequência dele pro ano ainda, né? Pra temporada, que ainda é muito importante. Depois do Mundial tem muitas competições ainda. E, cara, tem torcedor já achando que ele deveria ter ficado no Brasil. Enfim, eu gosto muito do futebol do Paulinho, acho que ele é um jogadoraço, mano. E, inclusive, gostaria muito que ele tivesse 100%, mas pelo visto ele vai ser esse jogador mesmo, de entrar segundo tempo, entrar 15 aqui, 20 ali, 30 minutos no máximo. Infelizmente, família. E, cara, é isso. Abel vai preparar mudanças pro jogo de amanhã. Ele já disse na coletiva agora, né? A coletiva que ele deu agora há pouco. Ele disse que vai fazer mudança sim, que ele não repete time. O Palmeiras já chegou lá em Nova Jersey, já treinou hoje. Amanhã é reconhecimento lá no gramado logo cedo, porque o jogo também é cedo, 1 hora da tarde. Então, vamos que vamos, tá chegando, família. E não tem outro resultado. Amanhã é vencer ou vencer. Se o Palmeiras quiser continuar sonhando com a classificação, tem que ganhar amanhã. Ganhar amanhã e ganhar bem, né, família? Acredito que o Palmeiras vá praticamente com a mesma formação, mas eu colocaria no lugar do Maurício o Veiga e no lugar do Felipe Anderson eu colocaria o Alan também. Esperamos que o Abel tenha um plano como sempre, né? E é isso. Os créditos vão estar aqui na descrição, beleza, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, que isso ajuda bastante aqui o canal, beleza? Isso acaba incentivando a gente a continuar trazendo os conteúdos aqui atualizados do Palmeiras para vocês ficarem por dentro de tudo que rola nos bastidores do Verdão, fechou? E é isso, ansiedade a mil, amanhã é nóis, os porcos é louco, avante palestra, vamos que vamos, até o próximo vídeo.